อ
Tô indo lá pra frente, tá?
palavra de Deus diz que o Senhor é bom, Ele nos ama e todo o tempo Ele nos abençoa. Nós estamos hoje aqui por um dia tão especial, casamento da Duda, do Dani, um dia que Deus escolheu, algo que Deus vai estabelecer nesse dia e certamente vai marcar a eternidade de vocês. Mas antes de nós darmos sequência no cerimonial, nós queremos ter um momento de louvor. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória e louvor de Deus. Amém? Eu sei que os irmãos se sentaram, mas eu queria te convidar para ficar de pé ainda, por esse instante, para nós podermos louvar a Deus e engrandecermos o nome dEle.
Oh Jesus, nós te exaltamos e nós te adoramos, Senhor. Senhor, que o Senhor seja o principal convidado, Senhor, desse casamento. Que seja o Senhor, Pai, a ser, Senhor, reconhecido e glorificado. Pai de amor, nós consagramos esse tempo, essa cerimônia a Ti, Jesus. Declarando, Senhor, toma o controle de todas as coisas. Realiza e estabelece a Tua vontade. Que o Teu nome, Jesus, seja engrandecido, seja glorificado acima de tudo e acima de todas as coisas. Por isso nós Te louvamos e nós Te agradecemos por esse dia tão especial. O dia onde o Senhor separou desde a eternidade. Senhor, Pai, para unir, Senhor, Pai, a vida, Senhor, do Dani e da Duda. E nós nos alegramos porque podemos fazer parte disso junto contigo. Por isso nós oramos, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Uma alegria poder estar aqui, poder participar. Considero o casamento um dia tão importante. Não só pela festa e pela cerimônia, por tantos amigos e familiares e amigos, mas porque é um dia onde Deus escolheu para determinar algo na vida de vocês. Eu queria ministrar uma palavra, sinto de falar algo sobre esse momento, para que não só comece bem o casamento, mas que possa fluir bem e que vocês possam viver muitos anos de um excelente casamento, de algo poderoso. Mas é importante nós entendermos algumas coisas. Atualmente nós vivemos uma geração, principalmente no meio dos mais jovens, que me parece que o casamento ele é um dos alvos de vida. Então nós vemos pessoas que trabalham, que se esforçam, que organizam, planejam, como se esse dia fosse o dia mais importante. Mas eu vim hoje dizer para vocês que esse dia não é o fim e nem o mais importante. Ele é o primeiro dia de algo que Deus está criando e estabelecendo na vida de vocês. O casamento, ele é um alvo a ser conquistado. O casamento de vocês hoje é o primeiro dia dele, mas ele precisa de ser alcançado. Quando que nós vamos saber e perceber se esse casamento alcançou o alvo dele? Não é no primeiro dia, mas é no último dia. É quando nós podemos olhar para trás e ver tudo que foi construído, edificado, tudo aquilo que foi estabelecido, e podemos então perceber que a vontade de Deus se estabeleceu na vida de vocês e através de vocês. Eu particularmente discordo desse pensamento de que esse é o dia mais importante. Ele é um dia muito importante, mas ele não é o mais importante. O mais importante é o que vocês vão viver a partir desse dia. É quando as flores não estiverem mais no meio de vocês, quando essa roupa bonita não estiver vestida, e quando talvez não tiver tanta gente participando, mas vão estar vocês dois. Esse é um dia importante, e esse é um dia que vai definir aquilo que verdadeiramente vai ser estabelecido na vida de vocês. E hoje eu queria lembrar de que o casamento não pode ser o final, não pode ser o objetivo maior, não pode ser o alvo principal. O casamento, ele é um instrumento que Deus escolheu para fazer algo maior na vida do Dani e na sua vida, Duda. O casamento não é o fim, mas o casamento é um meio. O casamento é um instrumento. O casamento é um caminho. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, que eu considero um texto muito importante. Está lá no livro de Romanos. Paulo ele escreve para a igreja que estava em Roma. Ele diz o seguinte:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu particularmente creio que esse texto, ele é o centro do Evangelho. É o centro da vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a vida do Dani? Ou para a minha vida, Duda? Ou para esse casamento? Eu creio que está escrito aqui. Deus, que de antemão os conheceu, também predestinou. Ele estabeleceu, que a Bíblia diz, para vocês serem conformes à imagem de Jesus. Esse casamento, ele tem um objetivo. É produzir em você, Duda, a imagem de Jesus. É produzir em você, Dani, a imagem de Cristo Jesus. Jesus, sabendo disso e desejando isso, percebeu que era necessário casar vocês. Porque sem esse casamento, essa imagem jamais seria produzida perfeitamente. Mas Deus escolheu. E eu quero te falar, quando Deus escolhe, Ele escolhe o que é bom, o que é perfeito e o que vai ser muitíssimo agradável na vida de vocês. Entende? Então, se vocês olharem para esse casamento e tiverem a visão certa, pastor, qual a visão certa? Esse casamento não é só para vocês desfrutarem um do outro. Esse casamento não é também só para vocês construírem algo nesse mundo, nessa terra. Esse casamento tem um valor e tem um objetivo que vai além de todas essas coisas. As coisas que nós vamos construir vão passar um dia, mas o que Deus está produzindo, ou que vai produzir em vocês, vai permanecer eternamente. E o desejo de Deus é: seja Jesus o centro da vida de vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar por que Deus escolheu Duda, o Daniel, para você. Por que ele? Tantas outras pessoas nesse planeta, por que o Daniel? Por que será que a Duda, Dani? Por que será que ela? Tantas outras moças nessa vida, nessa terra, por que a Duda? Por que será que no meio de infinitas possibilidades, Deus escolheu de antemão unir o Daniel e a Duda? Por quê? Eu quero te falar o que eu creio. Porque Deus escolheu pessoas que são completamente incompatíveis. Pessoas que não combinam. Pessoas que naturalmente jamais dariam certo. Pessoas que são fracas. E não só fracas, tremendamente fracas. Aí você fala, pastor, mas por quê? Porque Deus sabe que no meio dessa beleza, dessa união, dessa unidade, é o que vocês vão precisar para Jesus ser formado na vida de cada um de vocês. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu penso, né, o que será que nós podemos imaginar de Jesus? A Bíblia diz que Jesus nos ama de maneira incondicional. Você pode fazer tudo errado na vida e Ele diz, eu amo você. Você pode chutar o balde e muitas vezes Ele diz, eu continuo amando você. Eu não desisto. Eu não abro mão da sua vida. Jesus é alguém que é muito paciente. Jesus é longânimo. Jesus é cheio de compaixão. Jesus é cheio de bondade, de graça. Eu penso que isso é que nós, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos na vida de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus quer ver a Duda com um amor que é incondicional, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de paciência. E como produzir uma mulher que ama de maneira incondicional, se não colocando alguém do lado dela, que vai precisar exercer todo dia, aprender todo dia a amar de maneira incondicional. Porque o Daniel vai errar muitas vezes. Ele vai frustrar suas expectativas,
ele vai decepcionar os seus planos, ele vai talvez atrapalhar os seus desejos, mas é só nesses momentos que você vai poder aprender a amá-lo de maneira incondicional. Não pelo que ele faz, não pelos acertos que ele tem, mas por quem ele é. Porque Deus colocou esse amor no seu coração. E você pode aprender, mas a melhor maneira de aprender a amar incondicionalmente é tendo alguém que vai falhar do seu lado. É tendo alguém que não encaixa perfeitamente. É tendo alguém que vai ser um instrumento de poder produzir essa transformação na sua vida. Como aprender a ser um homem paciente, velho? Se não tendo alguém do lado que vai muitas vezes tirar a sua paciência. Muitas vezes vai se levantar contra, muitas vezes vai falhar nas suas expectativas, não vai fazer no seu tempo, não da sua maneira, porque a Duda não é o Daniel. A Duda é alguém completamente diferente do Daniel. Mas Deus querendo produzir a paciência que vem de Deus na sua vida. Ele olhou para esse planeta e achou a pessoa perfeita para isso. Alguém que você vai ter que exercer todo dia. A paciência que não é do homem. A paciência que não é natural. Mas a paciência que é divina. É nesse casamento que vocês vão ter que aprender o que é misericórdia. É nesse casamento que vocês vão ter que aprender a ser longânimos. É nessa união que vocês vão ter que aprender a ter compaixão um do outro. E a única maneira de fazer isso é vocês viverem segundo o que Deus escolheu para vocês. É fácil amar alguém que nunca foi áspero, nunca foi bruto, que nunca ergueu a voz, que sempre fez a nossa vontade. Mas esse amor é um amor limitado, condicionado. Mas Deus quer produzir em vocês a imagem de Jesus Cristo. Porque quando essa vida passar, e esse tempo passar, e um dia vai passar, a imagem de Cristo vai permanecer. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, porque Deus escolheu, Deus designou, para nós sermos a imagem do seu Filho, a imagem perfeita de Cristo Jesus. Então Deus definiu esse casamento para poder transformar a vida de vocês, para poder conduzir vocês numa medida maior que solteiros jamais vocês conseguiriam ser. Eu sei que a maioria casa imaginando que o casamento é um mar de rosa, é um mar de flores, não é? Tudo vai bem, tudo é maravilhoso, esse dia é um dia perfeito. Mas o casamento é cheio de imperfeições, é cheio de lutas, de dificuldades, mas são nelas que nós podemos crescer e avançar. São nelas que nós amadurecemos, são nelas que nós avançamos. Hoje é um dia que uma fase na vida de vocês está encerrando, uma fase de uma vida solteira, uma vida independente, uma vida das suas próprias escolhas. Hoje esse dia termina. Não é mais uma vida independente, não é uma vida das minhas próprias escolhas, mas é uma vida agora de fazer as escolhas e vontades que vocês dois vão escolher e vão decidir. E no meio desse processo, o Senhor vai transformando vocês. Consegue perceber o poder que tem o casamento de transformar a vida de um homem e de uma mulher? A Duda hoje deixa de ser uma jovem solteira para se tornar uma mulher casada. Uma mulher que agora tem sobre ela alguém que Deus escolheu para proteger, para abençoar, mas também para direcionar, para dar direção, guiar os seus passos. É uma vida onde Deus está unindo para uma nova realidade. O casamento é uma nova realidade. Eu creio, é o maior instrumento de transformação que Deus já criou na vida do ser humano. Por isso que Deus escolheu esse dia. Hoje começa o maior tempo
de transformação na vida de vocês. Maior. Creia nisso. Seja cheio de expectativa nisso, Dani. De você falar, a partir de hoje, é o tempo onde eu mais vou ser transformado pelo Senhor. E quanto mais eu sou transformado, mais eu vivo também as coisas de Deus. Então eu quero declarar, se você não casa com uma pessoa que é esse instrumento de transformação, o casamento não deixa de ser o que a gente vê na maioria dos casamentos desse mundo. É um casamento onde as pessoas têm o alvo errado. O alvo do casamento não é se tornar feliz. O alvo de um casamento é você ser um instrumento poderoso de fazer o seu cônjuge feliz. Por que isso, pastor? Porque quando Daniel ele for transformado em imagem de Cristo, e quando você, Duda, olhar para ele e só ver o amor de Cristo, a beleza de Cristo, a paixão de Cristo, a paciência de Cristo, a Duda vai ter o melhor esposo desse planeta. Não por causa do Daniel, mas por causa de Cristo formado no Daniel. Percebe isso? Mas quando você, Duda, for transformada, lapidada na mulher segundo o coração de Deus, a mulher cheia de sabedoria, que a Bíblia diz, a mulher que é uma auxiliadora, ajudadora do seu marido, uma mulher sábia que edifica a sua casa, uma mulher que a beleza dela não está nas coisas dessa terra, mas está na beleza daquilo que Deus coloca e gera dentro da sua vida. Quando você for transformada nesse processo e permitir ser transformada, o Daniel vai ter a melhor esposa que esse planeta poderia produzir para ele. É uma esposa que reflete a imagem de Cristo Jesus. O meu desejo nesse dia para vocês é que vocês sejam atraídos por aquilo que verdadeiramente tem valor. A transformação e a mudança que Deus vai produzir através desse casamento. As outras coisas, a Bíblia diz, são só consequências. Então vocês vão viver um tempo de muitas alegrias também, muitas descobertas, muitos prazeres de viverem juntos. Mas a coisa mais importante é não perder o alvo que Deus quer fazer na vida de vocês. E é interessante porque o Senhor ele nos dá uma instrução no Evangelho de Mateus. Ele diz o seguinte, olha, de graça você recebe e de graça você também deve entregar. A Duda um dia conheceu o Senhor Jesus, não foi? Conheceu o amor incondicional, conheceu a paciência, conheceu a longanimidade, conheceu a paixão, recebeu tudo de graça. Jesus diz, recebeu de graça você entrega também. Um dia o Daniel conheceu o Senhor Jesus, abriu o coração, o Senhor entrou na vida dele, o amor incondicional entrou. Pastor, para quê? Para você, de graça recebeu, de graça você deve entregar. Não andem como a maioria das pessoas anda. Eu vou amar se eu for amado também. Eu vou me alegrar se a minha vontade for satisfeita também. Vai além disso. Lembra todo dia. O Senhor me alcançou. Ele colocou algo dentro da minha vida. E a pessoa que mais vai receber o que Deus colocou na sua vida é o seu cônjuge. É a partir de hoje que vocês vão viver juntos. E vocês podem viver algo que é poderoso. Amém? Eu queria te pedir algumas coisas, Daniel. Nesse casamento. Aprenda a amar a vida da Duda. Como você nunca amou alguém até hoje. Aprenda a amar. O mesmo amor, a mesma intensidade, a mesma paixão, a mesma fidelidade que você tem com Deus. Derrama isso na vida da sua esposa. Aprenda a olhar para a Duda como o maior presente que Deus já te deu nessa vida. E não vai ter outro maior. Em algum momento, eu creio, Deus vai dar para vocês uma descendência. Filhos e filhas. Mas os nossos filhos não são maiores do que o amor do casamento no nosso coração. Os nossos filhos crescem, vocês são prova disso.
Chega uma hora que floresce e vocês vão alçar voos agora, a partir de agora. Vão deixar pai e mãe, não é verdade? Isso acontece, mas entre vocês, a Bíblia diz, até que a morte os separe. Os filhos que virão, um dia vão passar, vão galgar outros sonhos, mas vocês vão permanecer. Aprenda a ser paciente com ela. Ela nunca foi uma esposa. Nunca foi. Ela nunca foi completamente responsável por uma casa e uma família. Nunca foi. Tenha paciência com ela. Tenha paciência de ensinar, de ajudar, de participar. Tenha paciência com os erros dela, porque faz parte aprender. Entende? Seja você, Daniel, aprender a expressar a bondade que o Senhor derramou sobre a sua vida. O Senhor é bom, Ele te ama e todo o tempo te abençoa. Seja você bom para sua esposa. Seja você alguém que ama a vida dela. E seja alguém que todo o tempo expressa esse amor e essa bondade sobre a vida dela também. Aprenda a você ser alguém que vai liderar. Você nunca liderou uma família, mas hoje começa um novo tempo. Pastor, como que eu faço isso? Aprenda. Vocês não sabem fazer ainda. Vocês vão ter que descobrir como fazer. Então tenha um coração de aprender. Não seja alguém bruto, rude. Não seja alguém insensato. Seja alguém que tem sabedoria. A partir de hoje, tem uma família que depende da sua direção. Vai ser tão bom quando você aprender a liderar a sua esposa. Ela não vai se sentir pressionada, não vai se sentir sufocada, menosprezada, mas um homem que lidera segundo o coração de Deus. A sua esposa se sente amada e cuidada, protegida, e nunca vai querer sair debaixo dessa proteção. Entende isso? Mas são coisas que precisam ser aprendidas. Duda, você vai ter que aprender muitas coisas. Pastor, o que eu tenho que aprender? Aprenda a se submeter. Eu sei que essa palavra submissão, ela não é talvez bem interpretada, mas aprenda a ouvir o seu marido. Aprenda a compreender o que ele está tentando fazer e as razões e motivações. Aprenda que ele também está aprendendo. Então erros vão acontecer, mas aprenda a se submeter. Aprenda a honrar a vida do seu marido. Nunca saia da sua boca uma palavra de desonra para ele. Ele não é perfeito. Ele tem cheio de debilidades. Mas você o escolheu assim. E acima de você ter escolhido, creia, Deus o escolheu para você. E Deus escolheu o melhor. Aquilo que é perfeito aos olhos dele. Então nunca desonre seu marido. Nunca fale mal para outras pessoas. Se você tiver que falar mal do seu marido, fala para Deus, fala para o Senhor, mas nunca desonre a vida dele, porque ele é alguém que foi levantado pelo Senhor para abençoar você. E aprenda não só a honrar, mas aprenda a edificar a sua casa. Vocês vão ter que aprender muitas coisas, mas casamento é um tempo de aprendizado. Quanto mais rápido e mais coração para aprender, mais vocês vão desfrutar da beleza desse casamento. Qual a consequência de viver esses princípios, Dani e Duda? É que vocês vão desfrutar daquilo que Deus preparou para vocês. A Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor, ele se torna participante da sua vontade. Esse casamento não está sendo estabelecido para o fracasso. Esse casamento está sendo estabelecido para o sucesso, para o êxito, para todo tipo de provisão. Esse casamento está sendo estabelecido para todo tipo de alegria. A Bíblia diz para toda sorte de bênçãos espirituais. É para isso que esse casamento está sendo estabelecido hoje, para que vocês vivam sonhos que vocês nunca pensaram, jamais imaginaram. A Bíblia diz, o Senhor tem planos que nós nem imaginamos. Mas eu quero te falar, esse casamento tem um alvo, então, para a vida de vocês, pessoal. Mas esse casamento tem um alvo que vai além de vocês. Pastor, o que é um alvo além de nós? Porque esse casamento, ele é um instrumento para transformar vocês.
Mas esse casamento também é um instrumento para inspirar aqueles que estão perto de vocês. Esse casamento tem que ser um instrumento de Deus para a vida daqueles que estão próximos. Tem um monte de jovem hoje aqui. E tem jovem chorando que eu nunca vi chorar. Aí fala, por que está chorando num casamento? Eu penso que está se alegrando com vocês. Mas eu penso que hoje vocês são inspiração para a vida deles. Inspiração. E quando a gente vê algo que nos inspira, isso marca a nossa vida. Esse casamento, nunca esqueça disso. Tem que ser uma fonte de inspiração. Inspiração para outros que vão casar. Inspiração para outros que vão querer desejar ser transformados à imagem de Cristo, para viver aquilo que vocês vão viver. Então, não perca o foco. Não feche esse casamento só em vocês. Não fecha só naquela casa. Não fecha só na rotina da vida de vocês. Existe algo muito maior. São jovens, homens, mulheres, famílias que vocês talvez nem imaginam, mas que vão olhar para vocês e vão desejar viver o que vocês vão viver ainda. Esse é um dos alvos de Deus para esse casamento. Quando vocês entenderem isso, Deus então vai ter estabelecido, eu creio, a vontade perfeita dele na vida de vocês. E aí o casamento vai ser só desfrute. Vai ser talvez o que vocês mais esperam. Ele é consequência e não é objetivo. A palavra do Senhor, ele diz, eu quero encerrar falando isso para vocês. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero encerrar pedindo algo para vocês. Arranca do vocabulário, do dicionário, arranca da lista de palavras de vocês uma palavra chamada separação. Separação, divórcio. Isso não deve existir. Não é uma possibilidade, não é uma oportunidade, não é um escape. A Bíblia diz aqui, próprio Jesus, o que Deus ajuntou, o homem não separa. O único que pode separar vocês a partir de hoje é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Então, na hora da crise, não pense em separação, pense em solução. A separação nunca é a vontade de Deus para uma família, nunca. Mas Deus vai ensinar nos momentos de crise que há um escape muito melhor, muito maior, onde as coisas são resolvidas e o melhor é liberado. Vocês estão se casando hoje para que somente a morte possa separá-los. Eu tive a alegria de ver somente a Duda muitos anos crescendo. Eu espero até a minha velhice poder vê-los avançando, porque Deus tem algo poderoso para fazer e certamente vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria então que nós pudéssemos fazer, vocês pudessem fazer os votos e trocarmos as alianças. Eu queria então chamar as alianças para vir fazer parte dessa cerimônia conosco.
aliança. A aliança ela é um símbolo para vocês, mas também é um lembrete. No nosso país, né, esse anel se chama aliança. Eu creio que o casamento ele é uma aliança que Deus estabelece. Uma aliança de nós honrarmos os votos. Os votos que são declarados. Pense bem o que vocês vão falar nesse momento. Porque a partir do momento que vocês trocam as alianças, vocês estão não só colocando um anel na mão um do outro, mas vocês estão estabelecendo diante do reino de Deus a aliança que vocês vão querer desfrutar desse casamento. Amém? Então, toda vez que você olhar para a aliança no seu dedo, lembra, um dia eu escolhi, eu decidi e eu jurei que eu faria parte da vida desse homem ou dessa mulher. Um dia eu jurei que seria pela vida toda. Um dia eu jurei que eu faria o melhor. E eu quero dizer o que a Bíblia diz. Uma vez que você faz um voto, cumpra ele. Viva ele, porque isso vai ser uma bênção na sua vida e na vida do Dani também. Amém? Então eu queria que o Dani, em primeiro lugar, pegasse a aliança. Chegou o dia. Vocês estão ansiosos, né? Tá bonitão, né? Para começar, nada mais justo do que falar sobre amor. E o que dizer sobre amor? Em Efésios 5 diz que maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregue por ela. Então não tem jeito melhor de te amar do que amar como Cristo amou a igreja e se entregar por você. Então, o que eu tenho para te falar hoje é: você me ensinou muitas coisas, você me ensinou a ser paciente. E eu vejo na sua vida que você é parceira, que você é ajudadora, que você é aquela que está comigo independente da situação, que puxa na orelha, que me dá bronca, que fala quando eu estou errado, quando eu estou certo, que me incentiva, que me inspira a ser melhor, que me incentiva a continuar no propósito. E todas as vezes que você estava lá para me incentivar, eu vi que você é uma mulher cheia de espírito, que é conduzida por Deus, que não faz as coisas naturalmente, mas que faz com a base que é Cristo. E eu queria declarar sobre a sua vida: você é a mulher sábia que edifica a casa, você é a mulher que toma conta de tudo. E tem tantas coisas para te falar que na cabeça fica girando tudo. Mas você é a mais importante da minha vida. E eu sou muito grato a Deus pelo presente que Ele me deu. Então não foi a sua mãe também. Mas se Deus não tivesse permitido você nascer, se Deus não tivesse permitido acontecer a corte, o noivado, a gente não estaria aqui. Então eu sou grato a Deus, porque Ele me deu você. E o que depender de mim, eu vou entregar a minha vida por você, porque eu te amo, meu filho. Duda, eu te recebo como a minha esposa. Prometo ser fiel, sempre te respeitar e sempre te amar. Na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Por toda a minha vida. Receba essa aliança como sinal da aliança que eu faço hoje diante de Deus, da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Profundo, com bastante. Bom, eu estou esperando algum tempo, né, para isso, e eu quero falar. Fiz um resuminho.
Esse é meu momento de falar, então eu vou falar. Ufa, era assim que eu queria começar esse momento. Que alívio, ver tudo certinho acontecendo. E essa é a hora que eu sou fofinha, então aproveitem, porque eu não sou de ficar me expondo assim meus sentimentos. Bom, eu nunca vou me esquecer daquele menino que conheci em 2018, com um jeitinho todo engraçado de ser, fazendo piada, sempre em alguma rodinha tocando algum instrumento. E foi no meu aniversário, eu nem me conhecer direito. E logo de cara foi apresentado para toda a minha família. E ganhou o apelido de chassi de grilo. Me tratava como se eu fosse uma joia. E eu até duvidava que isso iria durar. Eu duvidava que você existisse de fato. Estava muito bom para ser verdade, né? Aqui estamos nós. E você permanece me tratando como uma princesa. Mesmo que às vezes eu pareça o cavalo da princesa. Me faz rir de coisas simples e bobas, como suas dancinhas e caretas. E logo eu, que não esperava por um príncipe, estou me casando com um hoje. Eu, que em alguns momentos desacreditei do amor, estou aqui apaixonada. Eu, que não era muito paciente, e continuo não sendo. Estou tentando melhorar. Encontrei alguém que consegue me acalmar com um abraço, ou me dizendo que vai dar certo. Vai dar certo. Nesse um ano, eu ouvi e falei muitas vezes essa frase. Afinal, quem disse que seria fácil? Foram momentos incríveis que vivemos, e outros não tão legais assim. Você conheceu o meu lado mais vulnerável, piores casos da minha vida, e esteve comigo. Você também presenciou a realização de alguns dos meus maiores sonhos, e se alegrou por isso. Sabemos que ninguém é perfeito. E eu sou muito chata, né? Complicada. Eu sei, minha mãe que o diga. E mesmo sabendo de tudo isso, conhecendo todas as minhas versões, você escolheu ficar. E eu sou muito grata por isso. Eu sou grata porque você tem se tornado, pelas suas conquistas, por ser alguém que ama a Deus e está disposto a cumprir o propósito pelo qual fomos chamados. Eu admiro o homem talentoso que você é. Carinhoso, dedicado, inteligente, protetor e um gatinho. Você se tornou extremamente importante e essencial na minha vida. Eu aprendo muito com você e sei que vamos viver o melhor do Senhor. Você é a minha melhor escolha e desde aquele dia 20 eu sabia que você seria meu futuro marido e os pais dos meus filhos. E o pai dos meus filhos. Se eu pudesse dizer algo para Duda de alguns anos atrás, eu diria: fica calma, você vai se tornar a noiva dele e ele vai ser o seu porto seguro, seu melhor amigo. Você pode confiar, existe um propósito, não vai ser fácil. Então lembre-se do que a Neide sempre diz: tudo vai cooperar para o bem. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Não desista, vai valer a pena, porque vocês vão conseguir. É vida, nós conseguimos. Chegou o grande dia. Deu certo. Eu não quero te fazer um monte de promessas, porque eu sei que eu vou ser falha, eu vou errar em algum momento. Fica tudo bem, pois nós vamos aprender e crescer juntos. Mas eu só vou te prometer duas coisas. Eu vou estar com você para sempre e vou te lembrar todos os dias do quanto você é amado. Você é a realização do meu maior sonho. Eu te amo, te amo, te amo. Você é tudo para mim. Beijos para sua princesa. Como sinal da aliança que eu faço hoje diante de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria convidar os pais a virem aqui para nós orarmos por eles.
Aleluia. Eu queria te convidar, você que está aqui hoje conosco, a também abençoar a vida do Dani e a vida da Duda. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, vamos abençoar a vida deles agora. Pai de amor, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que aquilo que o Senhor une, ninguém separe. Senhor, que cada palavra que sai da nossa boca, Senhor, o Senhor diz um sim e diz um amém para elas. Eu quero declarar, Senhor Pai, sobre a vida dos teus filhos agora. Senhor, que a bênção, o favor, a graça, Senhor, a misericórdia do Senhor seja sobre eles todos os dias. Pai, eu quero declarar, como família, como, Senhor, amigos aqui reunidos, Senhor, que o melhor do Senhor será liberado todos os dias da vida deles. Nesse casamento não faltará alegria, não faltará paz, não faltará harmonia, não faltará, Senhor, a provisão para toda necessidade. Mas o Senhor vai levá-los a medidas maiores, medidas mais poderosas no Senhor. Pai de amor, eu quero te pedir, Senhor, guarda a vida, Senhor, do Daniel e da Duda. Guarda os seus caminhos, livra eles de todo o mal, toda armadilha que é levantada contra eles não prevaleça, mas eles possam viver o melhor e o maior do Senhor todos os dias da sua vida. Como família, nós os abençoamos. Nós declaramos, Senhor, que eles têm o nosso sim. Eles têm, Senhor, o nosso favor. E aquilo que depender de nós, estamos aqui para auxiliá-los nesse novo tempo, nessa nova momento da vida deles. Por isso nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Vocês podem se sentar de novo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, diante dos votos que vocês fizeram e diante das palavras que vocês declararam, diante da aliança que vocês estabeleceram e pela autoridade que o Senhor me concede como ministro da palavra dele, eu quero declarar Dani e Duda casados para toda a vida, marido e mulher, até que o Senhor e somente Ele separe vocês, em nome de Jesus. Se vocês desejarem nesse momento, você pode beijar a sua esposa, Dani. Mais um? Aleluia. Aleluia. E eu queria fazer algo como primeiro ato desse casamento estabelecido. Segura ele. Dani e Duda. Como primeiro ato desse casamento, eu queria que vocês então celebrassem a ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor? Porque Jesus, ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. A partir de hoje, vocês se tornam uma só carne, um só em Deus, mas ele faz parte desse casamento. Eu queria então que o Dani, como o marido, o homem, o líder dessa família, pudesse então orar ao Senhor, consagrando esses elementos e podendo então celebrar a primeira ceia como marido e mulher, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse casamento, além de ser uma cerimônia religiosa, ele também tem efeito civil. Então nós vamos estar nesse momento assinando o termo civil de casamento. E eu preciso então, para nós podermos assinar, de ler esse termo publicamente. E nós faremos isso. Mas eu queria chamar para estar aqui junto conosco já as duas testemunhas, e a Yasmin Pereira Gouveia e o Danilo Ferreira de Almeida. Venham para cá conosco. Aleluia. Às 12 horas do dia 20 do mês de abril do ano de 2024, na estrada do Corredor 2659, na cidade de Arujá, estado de São Paulo, em lugar acessível a quaisquer pessoas, de portas abertas, perante o celebrante, pastor Roberto Felizardo, de Jesus Júnior, e na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, após haverem afirmado o propósito de se casarem de livre, espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime comunhão parcial de bens os nubentes, Daniel Ferreira de Almeida, Maria Eduarda Molina Rezendes. O nubente Daniel Ferreira de Almeida, brasileiro, solteiro, nascido no dia 16 de março de 2003, em Guarulhos, filho de Antônio Pereira de Almeida e Célia da Silva Ferreira. A nubente Maria Eduarda Molina Rezendes, brasileira, solteira, nascida no dia 4 de janeiro do ano de 2001, na cidade de São Paulo, filha de Evandro da Silva Rezendes e Kelly Cristine Molina Pereira. O casamento foi celebrado segundo o rito evangélico nos termos da lei dos registros públicos, número 6015, mediante a apresentação da certidão de habilitação do registro civil da Penha de França. Habilitaram-se em conformidade com o novo Código Civil Brasileiro. Foi fixado no dia 23 de março de 2024 e publicado no dia 26 de março de 2024. Os editais de proclamas foram fixados e publicados também no dia 20 de março de 2004. A nubente passará a usar o nome de Maria Eduarda Molina Rezendes Ferreira, e o nubente continuará com o mesmo nome. Testemunhar o presente ato: Yasmin Pereira Gouveia, brasileira, solteira, 29 anos de idade, nascida em 26 de outubro de 1994. E Danilo Ferreira de Almeida, brasileiro, solteiro, 23 anos de idade, nascido em 18 de julho de 2000. Do que lavrei este termo no próprio livro, este termo e aquele lidos e achados conforme vão devidamente assinados por mim, celebrante, os cônjuges e as testemunhas qualificadas acima. Amém? Então eu queria convidar para nós encerrarmos essa parte civil. Dani, assine aqui. Pode assinar.
seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.